Depois que o pastor Marcelo quebrou todas as coisas aqui na frente, acho que cada um de nós teve um momento de quase quebrei também, não foi? Desde o refeitório lá, desde o restaurante, a gente vem percebendo isso. Queridos, que bom, né? Que bom que já estamos aqui ao final, não porque estamos no final, mas porque quando vamos chegando assim a esse último momento, também a gente começa a relembrar, reviver, né? Tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas até aqui e cria aquela expectativa de que o final, a sobremesa, será muito especial, não é isso? E nós ainda temos algumas atividades, algumas devocionais, a minha, depois a do pastor, e finalizando com a irmã Helena, e certamente o Senhor tem ainda algo especial para nós. E eu quero, então, convidá-los a abrirmos, né, no texto de Jeremias, lermos o versículo 6, que é a nossa base. E depois, então, nós vamos seguir para outros textos aqui. Então, Jeremias, no capítulo 18, o verso 6, que é a base do nosso congresso, diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, é tão bom ouvir tua voz, é tão bom estar perto do Senhor, é tão bom estar neste lugar, Senhor. Quantas de nós aqui já não dissemos, olha, é bom fazer uma tenda e permanecer neste lugar. Mas, Deus, nós também sabemos que os nossos filhos de oração e os nossos filhos do ventre pelos quais oramos ainda nos aguardam ao pé do monte. E nós pedimos, Senhor, que a tua obra seja completa em nós nesta manhã, para que ao retornarmos, nós estejamos ainda mais conscientes daquilo que o Senhor fez e deseja fazer em nós e através de nós. E que estejamos mais prontos e mais prontas para cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, a partir desse texto, a gente vai relembrar um pouquinho, pode passar o próximo aí para mim, e acho que vai clicando um por um aí, só para a gente recordar um pouquinho o que nós falamos no primeiro dia. Pode ir passando, por favor. Nós falamos, então, sobre o barro, que o barro primeiro é escolhido, selecionado, assim como nós fomos escolhidos pelo Senhor, tratado, né, com a água, para nos tornarmos maleáveis, para nos tornarmos amolecidos e preparados para ir para a mão do oleiro, purificados de todo detrito, de toda impureza, de qualquer coisa que possa tornar-nos vulneráveis, né, no momento em que formos aprovados, moldados pelas mãos do oleiro, cuidadoso, né, presente na nossa história e nos preparando, aprovados, através do amassar, do pisar, do fogo, né, nós somos aprovados como vasos nas suas mãos e, por fim, adornados, não é isso? Então, é o processo aí da salvação, da santificação, né, o processo da glorificação, porque um dia, como noiva adornada, nós iremos à presença do Pai, amém? E assim Ele fará cumprir, então, tudo aquilo que Ele já havia prometido na nossa vida. E como esse vaso, então, que passou por todo esse processo, nós estamos prontas para sermos usados, não é isso? E no primeiro dia, eu pedi para você se imaginar como barro, que tipo de barro você seria? E não só como barro, mas que vaso, que utensílio, que tipo de utensílio resultaria do barro que você é? O que você acha que Deus faria de você enquanto
objeto moldado e trabalhado por Ele, e que, de alguma forma, hoje nós precisamos já estar mais percebendo um pouco melhor isso, não é? Pode passar o próximo? E nós temos uma missão do Desperta Débora. Eu peguei esse no site das Déboras do Brasil. Nós temos uma missão que define mais ou menos o que é que nós, como Déboras, e certamente também como Baraques, faremos nesse ministério. Então, o Desperta Débora é o quê? Um movimento de oração, cujo alvo é despertar milhares de mães e de pais, intercessoras e intercessores, biológicos, adotivos ou espirituais, de qualquer denominação, comprometidas em orar 15 minutos por dia, para que Deus opere despertamento espiritual, sem precedentes na história da juventude, levantando uma geração comprometida com Deus, a começar pelos seus próprios filhos. Amém? E no .pt, no site das Déboras de Portugal, então, a gente tem ali o objetivo, ok? E qual é o objetivo que aparece no site das Déboras de Portugal? O nosso objetivo, vamos ler juntos? É despertar mães. Propósito de... Resumido, mas que reflete a mesma missão das Déboras, não só no Brasil ou em Portugal, mas em todo lugar no mundo onde esse ministério tem iniciado e tem prosperado. Então, isso define mais ou menos. Somos vaso, somos barro. Estamos aqui, estamos a ser tratados e tratadas. Amém? Preparados, santificados, para que possamos desenvolver, então, esse ministério ainda com mais autoridade, com mais desejo, com mais poder do que quando aqui chegamos. Pode passar o próximo. E daí a gente vem com aquela pergunta mais específica. Cada um e cada uma de nós tem parte nessa missão e tem responsabilidade para atingir esse objetivo. Como chegaremos a isso? Como nós chegaremos a cumprir esse objetivo? Milhares de mulheres e de homens já têm sido despertados em todo o mundo. Isso, né? Aqui em Portugal, eu estava a olhar lá, são mais de 1000 Déboras já envolvidas na oração. Não é isso? Mas pode ter mais? Quantas das nossas igrejas aqui não tem um grupo de Déboras na própria igreja? Não é verdade? Quantas de nós nos unimos a Déboras de outras regiões ou com outras coordenações regionais, porque na nossa região ainda não tem? Os Baraques, eu não sei como funciona nas outras regiões, mas na nossa lá eu vejo a irmã Olga empenhando-se, mas os Baraques não têm uma reunião sistemática, né, para desenvolver também esse tempo de oração. Há muitas formas ainda de nós sermos como esses vasos e esses utensílios nas mãos de Deus, de ainda ajudarmos, apoiarmos, cooperarmos para que essa missão e esse objetivo seja ainda mais alcançado, seja ampliado e toque toda Portugal, em cada distrito, em cada concelho, em cada vila, né, em cada freguesia que a gente tenha Déboras a orar e interceder. Amém, queridos? Que nós tenhamos Baraques em cada igreja em Portugal, comprometidos a intercederem. E daí, lembrando um pouquinho, pode passar o próximo, ontem o pastor André colocou lá algumas imagens, e ele falou assim, o que há em comum em todas essas imagens aqui, né, em todos esses utensílios aqui? Pode passar? E o que ele falou foi, todos têm um oleiro por trás. Não existe um vaso, um jarro, um prato, sem alguém que pensou, idealizou, fez, sujou as mãos, preparou aquilo, envolveu-se no processo. É o oleiro, é o nosso divino oleiro. E todos nós, Déboras e Baraques, temos em comum o mesmo oleiro.
o divino oleiro, o oleiro dos oleiros. Amém? E eu vou acrescentar, então, mais uma semelhança entre todos nós. Todos são úteis para um propósito. O propósito pode ser diferente, mas a utilidade. Todo vaso, todo jarro, toda chávena, toda panela, todo prato, seja o que resultar do barro que nós somos, está ali para servir. Servir. E daí você imaginou no primeiro dia, eu vou passar algumas imagens rapidamente aqui, eu quero que você olhe e você pense, eu acho que eu seria assim. Eu acho que o meu jeito, o meu temperamento, né, o meu tipo de pessoa, o que eu gosto de fazer, eu acho que seria mais assim. Pode ir passando para mim, por favor. Ah, pois ainda tem mais um, né? Somos diferentes uns dos outros, mas o oleiro nos forjou assim, porque nós temos propósitos diferentes. Então, olha as imagens que vão passar a seguir, pode ir, e você vai pensar assim, que tipo de vaso eu seria? Vamos lá. Seria um vaso para gerar vida, colocar sementes, deixar que elas cresçam ali dentro e que elas se desenvolvam? Pode passar. Você seria um vaso, um jarro para saciar a sede, para levar água, para trazer refrigério, para curar? Pode passar. Ou você seria daqueles vasos que chegam no ambiente e transformam? Faz tão lindo. Ficou, olha, aqui ainda está lindo, porque tudo está lindo nesse lugar. Mas nós tiramos todos os vasinhos branquinhos aqui da frente, não é? E só ficaram os vasinhos. E se fizessem a proposta de fazer alguma coisa nesses, também não estavam mais aqui. Essa é a verdade. Mas é tão bom quando a gente entra num ambiente, quando a gente entra na igreja, e a gente vê que fizeram aquele arranjo tão bonito, naquele vaso tão especial, né, naquele jarro tão especial. Você seria assim? Esse jarro onde colocariam coisas que transformariam o ambiente, que trariam alegria, que iluminariam os olhos, que tratariam o coração? Você seria desses, pode passar, que servem as mesas, que estão ali para dar a provisão, para dar o que é necessário para fazer aquela mesa bonita? A gente come primeiro pelos olhos, não é assim? Então, arruma aquela mesa bonita e olha, no Brasil nós já não temos quase isso. Estamos quase como os americanos, né? Que é tudo fast food. Mas aqui ainda se arruma aquela mesa bonita, né? As louças espalhadas ali tão bonitas, aqueles aparelhos de jantar da avó, da bisavó, às vezes. E é tão bonito. E há momentos em que arrumamos isso e a gente fala, olha, faz toda a diferença. Seríamos assim? Ou seríamos, pode passar, daquele tipo, né, de chávenas pequenininhas, xícaras pequenininhas de café, que nós tomamos nos cafés, que convidamos os amigos, olha, vamos ao café comigo, vamos ali conversar um pouco. Coisas tão maravilhosas já aconteceram comigo nos cafés aqui em Portugal. Irmãs, mulheres que eu acompanho que nem cristãs são, mas que dizem assim, Mirce, vamos tomar um café juntas. E ali é um tempo de tratamento, é um tempo de conversa, de comunhão, de unidade, de parceria. Que tipo de jarro, de vaso resultaria de nós? E, queridas, queridos, pode passar. Até aqui era a mensagem que eu tinha preparado até essa manhã. E daqui eu ia desenvolver outras coisas para aplicar para a gente. Déboras e Baraques. Mas Deus, o divino oleiro, ele faz coisas que a gente às vezes fala assim, ó Senhor, é isso mesmo. Por mais que a gente não possa, né, irmã Helena, a gente diz no Brasil, dar pitaco na obra do oleiro, ainda assim a gente às vezes dá uma retorcida ali, parece que quer levar a mão dele para outro lado.
E eu vim com essa mensagem, eu vim com um texto preparado na minha mente, com essa mensagem para o último dia. Até quando o pastor Marcelo fez a entrevista, eu falei, no último dia eu vou falar sobre isso, na minha última devocional eu vou falar sobre isso. E ontem eu fiquei até 1h30 da manhã, e eu olhava para isso, eu mexia nisso, eu falava, Senhor, falta alguma coisa, o que é que está a faltar aqui? O que é que está a faltar aqui? Fiz, preparei tudo muito bonitinho, falei, olha, Senhor, é isso que está no meu coração, fui dormir. Hoje eu abro os olhos, e eu tinha uma mensagem toda, na minha mente, no meu coração. E eu falei, Senhor, então é isso. Um barro não pode dizer ao oleiro, me faz desse jeito. E daí, a palavra que ele me deu foi para os baraques. E eu acho que ele podia ter escolhido um baraque para dar, mas eu barro. Ele, oleiro, colocou isso no meu coração e eu vou partilhar, embora o tempo seja pouco, e eu vou fazer o melhor que eu posso aqui para a gente terminar mesmo antes das 10 e ter aqui esse tempo necessário, né, para desenvolver as outras coisas. Todos nós somos vaso, barro na mão do oleiro. E na casa do oleiro, há muitos tipos de utensílios. Nas grandes casas, nas casas ricas, é o que o texto de Timóteo diz. Há vasos de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de barro. Mas não diz que o de ouro é para honra e o de barro é para desonra. Diz, ai, Cláudia, obrigada, querida. Diz que em cada casa existem os vasos que são para honra e que são para desonra. Jesus. Pronto. Pastor Marcelo vai orar para quebrar essa unção nesse lugar. Existem vasos que são para honra e para desonra, não é isso? E tudo depende do quê? De como o vaso se posiciona e de para o que ele foi criado. E não muda, quando eu olho para isso e vejo o que Deus me trouxe hoje de manhã, não muda em nada o objetivo, só redireciona aquilo que nós vamos trabalhar e que nós vamos tratar. E pode passar o próximo, então. E a pergunta que viria na minha mensagem original, e que é a mesma pergunta que fica aqui, é qual a nossa parte, qual a sua parte, qual a minha parte nessa grande missão? Que tipo de jarro, de vaso, de utensílio somos? E qual é a parte que nos cabe no nosso propósito, naquilo que Deus forjou em nós e gerou em nós para sermos? Temos uma missão, mas a forma de a cumprir está em acordo, ou deve estar em acordo, com o propósito de Deus para nós individualmente, Déboras e Baraques. Déboras e Baraques, individualmente, cada uma de nós, cada um de nós, desenvolve o mesmo tipo de intercessão de formas diferentes. Ontem, a Isabel falou, olha, esse vaso foi um instrumento na intercessão, na oração, no dizer, e foi interessante, porque enquanto ela orava, e exaltava, e glorificava, eu pensei, Senhor, que bom, ela só está mesmo a louvar. E são tantas coisas, porque às vezes a gente começa a louvar, e de repente, entre os pedidos, e a gente desvia do louvor e da adoração, mas ela não, é um vaso, entende? Outros fazem de outra maneira. Há aquelas que se curvam e choram. Há aquelas que se colocam em pé e levantam as mãos. Há aquelas que falam imenso. E há aquelas que dizem pequenas frases que fazem tanto sentido. Déboras e Baraques. Nós temos um propósito específico. E eu vou, então, pedir para vocês, nós não vamos ler, porque eu penso que, se estamos aqui, somos Déboras e Baraques, conhecemos muito bem o texto de Juízes. Conhecemos muito bem o texto de Juízes. Então, para que a gente tenha aqui um pouco mais de tranquilidade em relação ao tempo, eu vou seguir apenas os versos que vão sendo ali identificados, tá bem?
Então, todos nós, Déboras e Baraques, temos uma missão. Pode passar o próximo. Qual é a sua parte, qual é a minha parte? E daí, então, o que Deus foi trazendo hoje pela manhã, muito nítido ao meu coração, que essa palavra é para Baraques, não que não seja para as Déboras, porque aplica-se a nós, mas é para Baraques. Eu não sei se para algum Baraque que está aqui, para alguns Baraques que aqui estão, ou se para outros Baraques que irão ouvir depois isso, ou se para nós levarmos isso e desafiarmos mais homens a tornarem-se Baraques nas nossas igrejas. Mas o que eu sei é que quando o Senhor faz gerar dentro de nós alguma coisa, a gente só precisa obedecer. E, em primeiro lugar, então, eu quero dizer que todo Baraque sabe qual é a sua missão. Sabe. Nenhum Baraque tem dúvidas do que deve fazer. E olha bem o que diz aqui em Juízes, no capítulo 4, nos versos 6 e 7. Débora manda chamar Baraque e diz para ele: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai, leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Israel, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E daí ele continua. Não te disse o Senhor, Baraque, o que é que deves fazer? Que pai não sabe que deve orar pelos seus filhos? Que chefe do lar não sabe que deve ser o cabeça da sua casa? Que homem de Deus não sabe que deve ser um servo nas mãos do Senhor? Todo Baraque sabe qual é a sua missão. E aqui o Baraque sabia. Deus já tinha dado a ordem. Vai, levanta os homens de Israel, guerreia e conquista. Mas a Débora teve que mandar chamar o Baraque. Todo Baraque, em segundo lugar, tem uma guerra para lutar. É a mensagem da Débora para ele. O Senhor não te disse? Vai, levanta os homens das tribos e guerreia. E ainda, verso 7. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, comandante do exército de Jabim, com os carros. Eu vou levar aqueles que precisam ser vencidos. Eu vou mostrar quem são os inimigos. Eu vou dizer o que precisa ser feito. Todo Baraque sabe qual é a sua missão. Todo Baraque tem uma guerra para lutar. A guerra que um Baraque precisa lutar, uma Débora não lutará jamais. A posição que um homem precisa assumir na sua casa, que um pai precisa assumir pelos seus filhos, que um líder precisa assumir na sua igreja, que um servo de Deus precisa assumir na sua essência, nenhuma Débora assumirá no seu lugar. Débora não substituiu Baraque. Porque a guerra era dele, não era dela. A guerra era do Senhor através da vida daquele homem, não através da vida daquela profetisa. Em terceiro lugar, nenhum Baraque pode esconder-se no despertar das Déboras. Nenhum Baraque pode esconder-se no despertar das Déboras, e muitas Déboras têm se despertado. Muitas mulheres têm levantado-se como sacerdotisas no seu lar, porque muitos homens não têm assumido a sua função. Débora, você não pode gostar dessa posição, porque ela não é sua. Ela não é sua. Existe um Baraque que precisa assumir a sua posição. E você está ali para ser a voz do Senhor, no momento do Senhor e da forma do Senhor para ajudar esse Baraque a assumir a sua posição. Todo Baraque precisa saber que, se não assumir a sua posição, a sua honra será dada a outra. E sabe qual é a honra de um Baraque que intercede pelos seus filhos? É ver o que resulta na vida dos seus filhos. E às vezes é tão mais fácil
dizer, aconteceu isso, o filho está distante, ou aquilo aconteceu, por que isso, por que aquilo, por quê? E às vezes nós não dizemos assim, eu preciso me levantar como Baraque pelo meu filho, guerrear, porque a mãe está ali a interceder, mas o pai está ali a lutar para que os seus filhos alcancem a vitória, cheguem ao seu propósito, conheçam o seu Deus. Não era a mulher que orientava espiritualmente os seus filhos. Na cultura de Israel, também o faziam até determinada idade. Mas a partir daquele momento, quem tinha que assumir aquela posição era o pai. E a ausência do pai, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, e tudo mostra a ausência da figura de um pai na vida de um filho. Gera prejuízos absurdos. Temos falta de homens com H no mundo. Porque é a falta de Baraques que se levantem, assumam a sua guerra e façam a sua diferença. Não se esconda, Baraque, jamais no despertar das Déboras. E receba a honra de ver o resultado na vida dos seus filhos de oração, na liderança da sua igreja, no desenvolvimento do seu ministério, na gestão da sua família, na unidade, no amor, no compromisso, no crescimento, e em tudo isso. Em quarto lugar, um Baraque pode confundir-se e até fugir à missão. Mas o inimigo sabe quem ele é. O inimigo sabe quem ele é. Olha o que diz aqui nos versos 12 e 13. Anunciaram a Cícera que quem? Quem? Vamos ler aqui? Anunciaram a Cícera, você podia abrir sua Bíblia se você quiser, está no verso 12. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Não foi Débora. Não anunciaram. Olha, vem lá que ela profetiza, que julga embaixo da árvore, que traz palavras para Israel, que levantou-se por mãe Israel. Lá vem a Débora. Cuidado, porque quando uma mulher de oração chega, não foi isso que disseram para Cícera. Disseram, vem Baraque. Olha, Baraque, o inferno te conhece. E é por isso que ele tenta te paralisar. Porque quando um pai ora, quando uma mãe ora, os filhos ficam de pé. Quando um pai ora, quando um pai agarra os seus filhos, abraça os seus filhos e profetiza bênção sobre os seus filhos, o inferno treme. Que pena que nós perdemos o hábito de pedir bênção, meu pai. Que pena que os pais perderam o hábito de declararem bênção sobre os seus filhos. Porque a palavra do Pai tem poder para quebrar grilhões, amarras, cadeias e para edificar homens e mulheres segundo o coração de Deus. O inferno sabe que pais de oração, homens de oração, homens que assumem a cabeça, a liderança, a direção do seu lar, homens que oram com as suas esposas, homens que abraçam os seus filhos, homens que pedem perdão e liberam perdão sobre a vida dos filhos, são um dinamite no reino espiritual. O inferno sabe. Embora o Baraque possa fugir e atemorizar-se. Em quinto lugar, Deus não dará a sua guerra para outro lutar. A Jael matou Cícera, e a honra, como a Débora disse, saiu da mão do Baraque.
A Débora foi para o campo de batalha, mas para fazer o que ela era capaz de fazer e o que Deus tinha mandado ela fazer, como juíza, como intercessora, como mãe de Israel ali naquele lugar. Mas quem foi para o campo de batalha e foi levar o povo à conquista e correu atrás daqueles que estavam a fugir, até que os consumiu a todos, foi o Baraque. A gente até entende como, por exemplo, o Mardoqueu, o Mordecai, disse a Esther, se te calares de todo, o Senhor pode levantar outro em teu lugar. Sim, mas não é isso que Deus quer. Um vaso, barro sendo moldado, partido nas mãos do oleiro, ainda pode ser refeito, nós vimos isso. Um barro consolidado pelo fogo, só lhe resta ser partido. É melhor ser tratado do que partido. Depois a gente lê quando o Jeremias vai de novo à casa do oleiro, e agora ele pega o vaso consolidado e parte o vaso consolidado. Aí Deus diz assim: quebra este vaso que não mais poderá se refazer. Não significa que o vaso não vai continuar sendo usado de alguma maneira. Não sei se vocês já viram, eu já vi muitos vasos partidos que se tornam lindos em decoração, né? Que se faz grandes coisas com vasos partidos. O caco está ali, pode ser moído, pode ser misturado ao novo barro e pode voltar a gerar alguma coisa. Mas a missão, a guerra dada a um, é aquele que é dado. E aqui a gente vai trabalhar esse conceito. Deus não vai tirar a guerra das mãos dos Baraques e dar para as Déboras. A guerra é dele. Em último lugar, um Baraque deve compreender que só é vaso, barro, e que, no final das contas, quem luta com ele, por ele e através dele é o Senhor. É o Senhor. É isso que a gente lê no verso 15. E o Senhor derrotou a Cícera. E o Senhor derrotou a Cícera. Nós somos, queridos, barro nas mãos do oleiro. Ele faz de nós vasos. A uns aqui estabeleceu para Baraques, a outras para Déboras, a alguns para geração compromisso. Deus nos usa de formas muito diferentes. Cada um de nós temos a nossa própria missão dentro da missão, propósito dentro do propósito maior de Deus. E cada qual será responsável por como vai responder diante de Deus no final. Pode passar o próximo. Então, o desafio que vem ao nosso coração, que veio a mim nessa manhã foi: levanta-te, Baraque, vai à guerra. Levanta-te, Baraque, e vai à guerra. E não deixa que os que te prendiam continuem a prender. É isso que acontece. O verso 11 diz isso. Verso 11 do capítulo 5 diz assim. É o verso 12. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Os homens podem ler a segunda parte? Levanta-te. Vocês estão sem a Bíblia. Pastor Marcelo, vamos cantar a musiquinha de novo? Estão todos sem a Bíblia, pastor, esperando passar ali. Olha, não dá para pegar a tela nas mãos, né? Mas tá, é a Bíblia aqui, importa mais? Como é que é, pastor? O livro melhor é a Bíblia, mas está toda a gente a esperar passar ali na tela. Então, vamos lá, Juízes capítulo 5, verso 11, a primeira parte. Então, Déboras, vamos ler juntas aqui. Juízes capítulo 5, verso 12, a gente lê até entoa um cântico, tá bem? E os homens leem a segunda parte. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico.
Levanta-te, Baraque, leva presos. Quem? Os que te prenderam. Leva preso o medo, a apatia, a frieza, a vergonha. Quantos casais cristãos eu tenho acompanhado nesses mais de 20 anos, quase 30 anos de acompanhamento e aconselhamento. Quantos casais cristãos que o marido diz, eu tenho vergonha de orar com a minha esposa. Eu não me sinto à vontade de orar com a minha esposa. Por quê? Por quê? O que gera vergonha? Alguma coisa gera. A culpa, a acomodação. Olha, elas estão a fazer, né? No aconselhamento a gente fala sobre isso também, como cada família funciona. E há mães que super funcionam numa casa. Há esposas que super funcionam. E sempre que existe alguém que super funciona, existe alguém que subfunciona. Acomodação, transferência de responsabilidade, vem desde o Éden. Ou o que você colocaria aqui? Aprisiona o que te prende. Destrói o que te amarra. Deixa ir aquilo que está a tornar pesada a tua jornada. Levanta-te, Baraque, e vai à guerra. Porque a guerra não espera. O inimigo não para. As situações vão continuar a acontecer, mas se você se levantar, se cada Baraque se levantar, junto com cada Débora que desperta, amados, Portugal será pequeno para o que Deus vai fazer nesse lugar. As igrejas verão o avivamento tão esperado. As famílias serão restauradas. Os filhos vão começar a voltar para a casa do Pai. Se os Baraques e as Déboras cumprirem o seu propósito e a sua missão. Independente de se somos Déboras, se somos Baraques, se somos geração compromisso, se somos um vaso para saciar a sede, para servir as mesas, para qual a forma, qual o jeito, qual aquele tom especial que a gente dá àquilo que nós somos, que Deus deu a quem nós somos, não importa. Pode passar o último, por favor. Desperta, Débora. E guerreia, Baraque. Em nome de Jesus. Que saindo daqui, nos vejamos como esse barro que foi durante esses dias tratado, cuidado, limpo, purificado, transformado. E que possamos levar, então, dentro da nossa individualidade, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, nesse ministério lindo e maravilhoso. Amém? Onde nunca perdemos o nosso valor. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.